Até onde você é capaz de ir para realizar os seus sonhos. Oi pessoal, tudo bom? Meus queridos Ranios, estou de volta aqui no YouTube, finalmente trazendo conteúdo para vocês. E a gente vai conversar sobre diversas coisas. Como vocês sabem, aqui na Ranio TV, eu falo um pouco sobre os animes que eu gosto, sobre vários raps geeks, faço um react e muito mais. Quem sabe até conteúdo de jogo, hein? Será? Minecrafters apareçam. Mas hoje a gente vai falar sobre um anime muito especial chamado Bucky, ou Shibaku-kun. É um anime bem antigo, do final dos anos 90 para os anos 2000. Vamos comigo nessa, conhecer um pouco sobre esse anime maravilhoso e falar um pouco sobre essa coisa tão especial que é a realização dos nossos sonhos. Então, pega logo o seu pequeno espírito, seu relógio grande de criança e vamos embora junto comigo. Partiu! Olá, meus amores, sejam bem-vindos ao canal. Obrigada a você que está aí assistindo, que está aqui acompanhando o conteúdo da Ranio TV. Fico muito feliz em ter você aqui. Já verifica aí embaixo se você está inscrito no canal. Se você não está inscrito, clica em inscrever-se. Também dá aquele likezinho show para poder dar essa moral aqui pro canal. E claro, já deixa no comentário qual é o seu anime favorito. Fala aí pra mim. Qual é o seu anime favorito ou então qual anime que mais te marcou? Já deixa aí no comentário, eu quero ver o pessoal falando aí embaixo, hein? Detalhe, quem falar em Inuyasha ganha um ponto extra comigo. Meu anime predileto. Mas hoje não vamos falar sobre Inuyasha, se bem que no nosso anime de hoje, o dublador do Inuyasha, ele está presente, sim, tudo bom, Mauro Eduardo estará presente nesse anime. Bom, mas claro, antes de tudo, tenho que dar um pequeno resumo para vocês sobre o nosso anime Bucky, né, que é simplesmente um anime incrível, e eu já logo de cara tô dizendo a vocês, se você tem a oportunidade de assistir esse anime, assista aqui mesmo na plataforma, é só você colocar o nome Bucky, 26 episódios, dublado, você vai encontrar. Olha aí, eu dando tramóia pro povo, tudo bom? O anime Bucky, ele é um anime de 26 episódios apenas, eu sei, não tem nenhum OVA, nenhum filme extra falando sobre ele, mas apenas com 26 episódios ele já te entrega um conteúdo muito massa, ele já te entrega uma proposta muito boa. E o mangá dele é dividido em 6 volumes, se não me falha a memória. Inicialmente o mangá ele foi lançado no ano de 1997 e rendeu ali até os anos 99. Quando chegou em 99, saiu a adaptação do mangá para anime. A história passa em volta de um garoto chamado Bucky, que inicialmente você olha pra ele e diz assim, garoto idiota. Ele é daquele tipo cara grosso, né? O bom e velho seu Lunga. Ele é daquele no grosso, da batalha, da coisa, vai ignorante, eu nunca vi. Mas só que, apesar disso, o Bucky ele é um cara legal. Sim. Já no seu primeiro episódio, o Bucky conhece o personagem chamado Spark, que ele é simplesmente o grande herói da história, né? Ele é o super-herói, ele é o cara mais brabo, todo mundo gosta dele, ele é o cara mais forte. No caso, nesse mundo, ele é a grande criança mais forte. O negócio é o seguinte, nesse mundo do Bucky, tudo é dividido em 12 grandes continentes, com um continente central que fica no meio. Cada um desses 12 continentes é protegido por uma criança, que é chamada de a Grande Criança. É como se fosse o super-herói do lugar. A Grande Criança, que é acompanhada por um monstro amigo, né, que é o seu monstro guia, é acompanhado por um espírito, que é essa bolinha de cocô cor-de-rosa, porque sempre a mim é uma bola de cocô cor-de-rosa, que eu acho maravilhoso, e um dia eu queria ter um na minha estante, porque sim. Tá bom. E também tem que ter o relógio Grande Criança, que é a marca registrada de toda a GC. Cada uma dessas 12 crianças tem o dever e a obrigação de proteger o seu mundo. Cada um dos mundos tem o seu nome próprio. Por exemplo, temos os 3 primeiros mundos com os nossos 3 protagonistas principais. Bucky, ele é do primeiro mundo, responsável por proteger e cuidar do mundo 1, que é chamado de Primas. O mundo 2 é protegido pela grande criança Pink, que é a companheira do Bucky, e ela é responsável por proteger toda aquela área e as cidades que estão ali dentro do mundo número 2. E o número 3 é protegido pela grande criança Kai. O nome desse mundo é Trios. Como eu já falei anteriormente dos outros 2, o Kai é responsável por proteger todas as cidades e vilarejos que ficam dentro do Trios. Mas além da classe Grande Criança, também existe a classe Grande Soldado.
De acordo com a história do anime, existem pouquíssimos grandes soldados desde quando as grandes crianças foram criadas inicialmente. No contexto em si, existem quatro. A grande criança Hel, que é a grande criança que mora na Torre Pontiaguda e é um belíssimo de um filho da... Ele é um enorme causador de problemas e criou a maldição da Torre Pontiaguda. Sendo que não tem nada de maldição não, tá? É só a galera que contrariava ele e ele ia lá e fazia da vida da pessoa o inferno. Tá aí o nome dele ser real, tudo bom? Silva era uma grande soldado do passado, avó da Pink. Sua avó no passado foi de grande criança para grande soldado. E quando chegou nesse ponto, aconteceu com ela a maldição da Torre Pontiaguda, deu um problema enorme na família, passou as gerações e veio Pink agora como a nova grande criança de Secandas. É um pouco confuso? É, mas quando você assiste faz sentido, tá? Faz sentido. E além de você ficar com muito ódio do Hel quando você descobre o que aconteceu com a Silva, você se apega muito mais ao personagem. Além do Hel e da Silva, também existe mais 2 grandes soldados. O próprio Spark, que a gente conhece logo no começo da obra, ele passa o título de grande criança para Bucky, assume o título de grande soldado e vai para o mundo zero, ou no caso a Torre Pontiaguda. E o nosso último grande soldado é o Mestre Funen, que na sua forma humana é dublado pelo Mauro Eduardo. E para quem não sabe, Mauro Eduardo é o dublador de Inuyasha. Mas não só o Mauro Eduardo, outros grandes nomes da dublagem estão nesse anime. E um deles, que por sinal me deixou muito impressionada, porque ela dubla 3 personagens diferentes nesse anime. 3. É a Tânia Gaidardi. A Tânia, nesse anime, ela dubla nada mais, nada menos do que a Lucy, grande criança do 8º mundo de Octas. Ela também dubla a Silva, que é justamente a avó da Pink. E também faz a dublagem da irmã do Spark. Sim, ela dubla essas 3 personagens de forma maravilhosa e eu fico simplesmente impressionada com o trabalho dessa mulher, que é genial. Mesmo dublador, 3 vozes em um único anime. Essa mulher é braba. Bom, dando continuidade, existe uma coisa chamada monstros encrenqueiros, que são monstros que trazem mal para o mundo, atacam os seres humanos e outras criaturas que, sim, nesse mundo, humanos e outros tipos de criatura vivem em mais plena harmonia. Os monstros encrenqueiros, eles trazem problemas para qualquer um deles. Eles só vêm para matar, roubar e destruir e é isso aí, entendeu? Só vêm para trazer confusão. Se bem que não é culpa deles. O que a gente aprende em Bucky, né, no contexto do anime, é que, literalmente, é um grande mal que vem causando esses monstros encrenqueiros no mundo, que é o veneno do despertar, trazido pelo Slash, que esse sim é o vilão nojento, cão amarrado, que vem vem pra causar discórdia. Esse aqui é o agente do caos mandado. Muito engraçado é a origem do Slash. O Slash, ele vem de um pesadelo que saiu do mundo dos sonhos da irmã do Spark, que veio de outro mundo, que era o mundo original do Spark e de sua irmã, que foi destruído pelo Slash. E agora esse mesmo mal está sendo trazido para os 12 mundos por conta do veneno do despertar, infectando monstros inocentes, transformando eles em monstros encrenqueiros, e daí de toda essa história, de muito mais rolo que é apresentado no anime, da origem das grandes crianças, vem os 12 espíritos e toda a lore da nossa história. Começa aí. Mas por que eu fiz aquela pergunta no começo? Vocês lembram? Até onde você é capaz de ir para realizar os seus sonhos? Porque sim, Bucky, ele é um anime que fala sobre a realização dos seus sonhos. Bucky, ele, apesar de ter um jeito meio grosseiro, de ser um cara que você olha assim e você olha, eu não vou ser fã desse prota não, velho. Não tem como ser fã desse prota não, ele é muito babaca. Mas calma, meu pequeno e jovem padawan. Ele não é tão babaca assim. Ele é grosso? É. Meio idiota às vezes? Com toda certeza. Mas só que o Bucky, ele é muito empático. Ele luta pelos seus amigos, mesmo de uma forma mais disfarçada, tipo assim, eu não vou ajudar não, porque eu não ajudo ninguém. Só que ele fala isso
já ajudando. E ele tem a grande ambição de se tornar o governante dos 12 mundos, de se tornar a grande criança mais poderosa, a grande criança mais forte. E para poder chegar na realização desse seu sonho, ele entende que não consegue fazer isso sozinho. Ele precisa dos seus amigos, porque ninguém chega sozinho a lugar nenhum. Nem adianta passar por cima de ninguém, que também não dá para conseguir fazer isso. Você precisa dos seus companheiros, você precisa dos seus amigos, para que você possa realizar os seus sonhos. E nesse meio de caminho, você vai encontrar outras pessoas que vão precisar da sua ajuda, e você, como protetor, como grande criança, tem que estar lá para estender sua mão para eles, para poder todo mundo junto se ajudar e eles ajudarem você a atingir os seus sonhos. Em várias cenas do anime, o Bucky, ele demonstra momentos como qualquer outro ser humano, momentos de fraqueza. Ele fica triste, ele chora, porque ele acha em alguns momentos que ele não foi forte o suficiente para poder realizar os seus sonhos e objetivos. Mas não é bem assim. Uma coisa que nós, seres humanos, temos que ter em mente é que nem sempre vai ser fácil, sabe? Mas a questão é o quão longe a gente pode ir, o quão determinado a gente tá para encarar tudo de desafio e realizar os nossos sonhos, sabe? É difícil? É, pra caramba. Sim, parece que a qualquer momento a gente vai desistir, com certeza. Mas a questão é que não desista. Tenha determinação, persistência. Cara, pode parecer impossível, mas você vai conseguir realizar o seu sonho. Esse é o grande ponto aqui. É justamente isso de ensinamento que esse anime traz. Pode estar parecendo complicado? Sim. Mas você vai realizar os seus sonhos. E você nunca tá sozinho. Seus amigos estão lá do seu lado o tempo todo. E eles vão te ajudar a construir os seus sonhos. E, eles vão vencer na vida. Você vence com eles. Você vence. Eles vencem junto com você. Uma coisa que o anime Bucky traz é os ensinamentos sobre amizade verdadeira, determinação, força de vontade e a realização dos seus maiores sonhos. Por mais que você pareça que nunca vai alcançar eles, mas nunca desista, porque o fato de você correr atrás disso para poder realizar vai te trazer experiências e pessoas maravilhosas no seu caminho, que você vai guardar no seu coração, e no fim das contas, tudo aquilo vai ter valido a pena no final. É literalmente sobre isso que o anime fala. E até a ópera, até a abertura deles, e por sinal, o nome da abertura em português é Destino, cantado pela Nízia. Até essa abertura, ela tem uma carga de mensagem muito incrível. Se você tiver a oportunidade de ouvir essa música, escuta ela e preste atenção na mensagem que ela traz. Não só o anime traz uma mensagem incrível, como a música também traz uma mensagem incrível e combinou perfeitamente com o anime. Tem uma cena que é genial, que é o final já, bem pertinho já do final, que o Bucky ele vai parar no mundo onde os sonhos acabam. E chega um momento que o Bucky ele começa a duvidar do seu sonho. Ele começa a fraquejar, começam a vir sombras em sua mente. E dessas sombras da sua mente começam a surgir monstros que são projetados por ele mesmo e ele não sabe. Então, inclusive, esses monstros são chamados de ruínas. As ruínas são projetadas através das sombras negras que vêm do pensamento negativo do sonhador. Entendeu, mano? Então, literalmente, quando o Bucky cai em si no que tá acontecendo, ele volta pra ele e diz assim: não, eu não tenho tempo pra ficar triste, nem pra baixar minha cabeça, eu tenho um sonho pra realizar. Então, é uma coisa muito incrível, é todo o ensinamento que esse anime, mesmo com tão poucos episódios e com tão poucos volumes de mangá, ele traz pro seu leitor, pro seu espectador. E eu queria muito falar sobre esse anime por conta disso, porque é uma experiência muito única. E eu fiquei com esse gatilho de fazer o vídeo pra vocês e falar sobre o anime, não só pelo anime em si, mas porque eu vi uma frase em específica que me despertou essa vontade, sabe? Que foi justamente essa frase aqui. E quando eu vi isso, eu fiquei, mano, isso me fez lembrar de Bucky. Eu preciso muito passar para as pessoas que não viram o quanto esse anime é incrível. E eu tô aqui agora, trazendo ele pra vocês. Então, tem aqui no YouTube, tá? Procura lá, Bucky dublado. Você vai lá conseguir assistir, tenho certeza. Acompanhe esse anime. Ele é bem curtinho, você não vai se arrepender. Acho que em um dia você zera o anime todo. E é um anime que tem, assim, muita coisa pra ensinar. Ele é o tipo de anime que até uma criança de 5 anos pode assistir, porque ele não tem certas cargas de tipo assim, de cenas, de luta, de sangue, que não é recomendado para pequenininhos. Mas já Bucky é diferente, ele
você pode botar para uma criança assistir. Se você for mãe, se você for pai, você pode assistir esse anime junto com seu filho sem nenhum problema, tá? Então, é um anime para todas as idades, é um anime para todos os públicos, então só vai assim, sem medo de ser feliz. Eu te garanto isso. Além de muito divertido, porque ele tem o seu teor cômico, ele tem o seu teor de ensinamento também. Então, confia em mim, pega a minha dica e vai lá assistir Bucky. Bom, e de forma resumida, contei pra vocês, né, um pouco sobre a história de Bucky. E, assim, eu não contei todos os detalhes do anime, porque eu quero deixar você com essa curiosidade de saber mais sobre o anime. Pô, o anime é super pequenininho, né? Então, vai lá, dá uma conferida. 26 episódiozinhos, você assiste tudinho e depois vem aqui nos comentários falar pra mim qual foi a sua experiência assistindo Bucky. O que é que você achou? Você conseguiu ver mais alguma mensagem que eu não mencionei aqui? Alguma mensagem além de ser um sonhador, de ser uma pessoa determinada, de ser uma pessoa que, junto com seus amigos, você consegue ir lá, consegue realizar os seus sonhos? Conta aí pra mim um pouco mais do que é que você achou e se você teve mais alguma experiência incrível com esse anime, além de tudo que eu mencionei. Claro, tem muito mais coisa, mas isso aí eu vou deixar pra você descobrir sozinho assistindo um anime, tá bom? E não deixa de comentar. O que é que você achou? Qual foi a sua experiência? Você gostou? Você não gostou? Então, conto com você. Então, vamos deixar por aqui o vídeo. Eu gostaria muito de agradecer a todo mundo que tá aqui assistindo. Eu quero trazer sempre vídeo para vocês, todos os domingos às 3 horas. Talvez eu aumente a postagem em mais um dia, para ficar com 2 postagens por semana, mas isso eu vou só um pouquinho mais para frente, porque eu tô voltando com o canal agora e eu vou só me ajustar para poder melhorar o número de postagens, tá certo? Então, mais logo já digo muito obrigada a todo mundo. Confere se você tá inscrito, manda para seus amigos esse vídeo aqui, esse canal, para todo mundo se inscrever, deixa sua curtida, deixa seu comentário e em breve eu vou estar trazendo novos vídeos com muito mais conteúdo diferente. Eu quero muito ver todos vocês aqui comigo, tá bom? Espero que vocês gostem de Bucky, que vocês tenham gostado do vídeo. E até a próxima. Seja uma grande criança mais forte da sua própria vida. Essa é a frase do dia. Tchauzinho.